Olá, feliz ano novo. Ano novo, retomando aqui o movimento de publicações do canal, que ficou um tempinho parado, num hiato não muito planejado, mas estamos de volta e agora, para retomar, eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco sobre uma leitura que eu fiz no finalzinho agora do ano de 2020. Um ano massacrante, um ano muito duro de se atravessar, mas justamente por isso, ao chegar no término desse ano tão difícil, eu tenho um apego muito grande por algumas leituras que foram muito importantes para o meu processo de formação como leitor. E eu acho que, de alguma forma, me agrada muito trazer aqui para o canal um pouco dessas experiências primeiras de leitura e que, com certeza, tiveram um papel muito importante na minha formação como leitor. Quando eu era pequeno, no meu colégio, eu frequentava muito a biblioteca do meu colégio. Tem alguns livros que foram muito marcantes para mim e que eu lembro exatamente onde ficavam na biblioteca do colégio, de tantas vezes que eu ia lá e voltava para poder pegar esses livros. Tinha uma coleção que era da editora, se eu não me engano, era da editora Scipione. Vou botar ela aqui se eu achar. Eu acho que é uma edição que, inclusive, eu já cheguei a ver na seção de livros para criança, até hoje, né, nas livrarias. Essa coleção lançava adaptações de clássicos literários. Eu lembro que eu li vários dessa coleção, eram edições muito fininhas, assim, com uma versão muito resumida de vários clássicos, mas com muitas ilustrações. Eu lembro especialmente que eu adorava ler os volumes do Dom Quixote, do Shakespeare. O Sonho de uma Noite de Verão era um dos meus favoritos, era especialmente amado por mim. E eu lia, mas talvez esse fosse o que eu mais retornasse na leitura, era A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Eu vou botar a capinha dele aqui se eu achar em algum lugar. E eu só tinha lido esse livro nessa edição adaptada. E eu, depois desse ano tão horroroso, eu falei, eu quero terminar esse ano relendo algum livro que me remeta a esse início do gosto pela leitura e tudo mais. E aí eu falei, eu preciso de um livro que eu lia quando eu era pequeno. E aí eu lembrei desse livro, eu falei, esse livro vai me dar alguma alegria. E aí eu peguei para ler. Eu nunca tinha lido ele na sua versão integral, sem ser adaptado. E eu sei que hoje em dia tem várias edições no mercado. A que eu tenho é essa daqui, da editora Autêntica, com ilustrações do Louis Reed. São ilustrações, se eu não me engano, do século XIX mesmo, ou do século XX, não sei, mas não são ilustrações contemporâneas. É uma versão integral, sem adaptação, com tradução da Márcia Soares Guimarães. Eu sei que tem uma edição linda hoje em dia da Ilha do Tesouro, uma edição bonitona, com uma capa dura, linda, também com novas ilustrações. Eu sei que a Zahar está para lançar uma nova dos clássicos da Zahar, mas eu li nessa edição aqui e eu achei ela muito boa. Ela é super recheada de ilustrações, a tradução é boa. A Ilha do Tesouro é esse clássico para crianças. O Robert Louis Stevenson é esse escritor escocês do século XIX, nasceu na metade do século XIX e faleceu muito jovem, inclusive, acho que com 44 anos. E ele é muito conhecido principalmente pela sua obra de terror chamada O Médico e o Monstro, que é um dos meus livros favoritos. Esse eu não li quando era criança, esse eu li tem uns 2 anos mais ou menos e se tornou um dos meus contos de terror favoritos. É realmente maravilhoso. E eu já tinha lido também do Robert Louis Stevenson, além do Médico e o Monstro, aquele volume que saiu uma vez pela Kozak Naif, chamado Clube do Suicídio e Outros Contos, que tem o Médico e o Monstro e tem outros contos dele, a começar por esse do título chamado O Clube do Suicídio, que é muito bom, é muito bom. O Ilha do Tesouro, ele escreve realmente para o público infantil e ele publica em 1883. Então ele é anterior ao Médico e o Monstro, que é um livro que ele vai publicar em 1886, 3 anos depois. Sobre o que é que se trata a Ilha do Tesouro e por que me encantava tanto quando eu era pequeno? Bom, basicamente tem tudo que uma criança ávida por leituras fantásticas, cheias de aventuras, poderia querer. Satisfez tanto o Pedrinho lá pequeno, com 8 anos, 9 anos, sei lá, quanto o Pedrinho de agora,
de 29 anos, 29 anos. Aí, chegando na casa dos 30, minha filha, por isso que ela tá nesse retorno para a infância, entendeu? 20 anos depois, continua sendo uma leitura muito maravilhosa e divertida. Bom, Ilha do Tesouro vai contar a história do Jim Hawkins, que é um garoto de 12 anos, e ele mora com a mãe numa estalagem, né, numa hospedaria ali, numa costa oceânica, na Inglaterra. Nessa hospedaria, que é a hospedaria Almirante Benbow, eles recebem muitos marujos, marinheiros, capitães, e está hospedado, logo no início do romance, nessa hospedaria, um capitão já fora do serviço, já um tanto velho, alquebrado ali, chamado Billy Bones. E o Billy Bones é esse velho um tanto rude, sempre bêbado, bebe mais rum do que água, que vive sempre cantando ali suas canções cruéis do mar. Passados os dias, o Billy recebe a visita de alguns estranhos visitantes. Ele recebe a visita de um homem que não tem 2 dedos na mão esquerda, muito mal encarado. E tudo a gente vai tendo notícias, né, pelo olhar desse jovem menino de 12 anos. E aí ele recebe a visita de um outro camarada cego, que parece um mendigo, todos muito mal encarados, fedorentos, maltrapilhos, né? O típico estereótipo, a imagem que a gente tem na cultura popular do pirata. E tanto esse primeiro visitante, sem os dedos na mão, cão negro, quanto esse outro visitante cego, são muito ameaçadores. Eles travam batalhas com o Billy Bones, e numa dessas batalhas o Billy Bones acaba falecendo. E o Jim, junto com a mãe dele, dona da hospedaria, eles acabam vasculhando as coisas, os pertences desse capitão, agora morto, e eles encontram um baú. Dentro desse baú eles encontram uma série de objetos, uma miscelânea de quinquilharias, quadrante, caneca de lata, roupa velha, moedas, pistolas antigas. O Jim e a mãe acabam encontrando um mapa de uma ilha, a Ilha do Esqueleto. E esse mapa indica, obviamente, a presença de um tesouro escondido na ilha, que foi enterrado pelo Capitão Flint. O Jim então entende o que é que queriam aqueles visitantes assustadores, né? Porque eles estavam tão interessados em surrupiar ali dos pertences do Billy Bones. E então o Jim leva esse mapa do tesouro para 2 homens importantes, iminentes ali da região, o médico, o Dr. Livesey, e a um outro homem muito influente e rico, que é o Sir Trelawney. Esse Sir Trelawney arma então uma expedição para ir em busca do tesouro enterrado do Capitão Flint, para ver se existe esse tesouro. Inclusive chama o pequeno Jim, nosso narrador, para ser o grumete, né, para ser uma espécie de assistente ali da tripulação embarcada no Hispaniola, que é o navio então que irá em direção à Ilha do Tesouro. Para isso, eles armam uma tripulação e, como cozinheiro desses marinheiros, eles contratam o Long John Silver. O cozinheiro Long John Silver, que foi uma espécie de braço direito do Capitão Flint. Então, saberia detalhes sobre essa expedição, detalhes sobre a Ilha do Tesouro. E o Long John Silver é aquele pirata clássico. É ele que vai inspirar o Jack Sparrow, por exemplo, do Piratas do Caribe, o próprio Capitão Gancho e tantos outros piratas famosos do nosso imaginário. Ele anda para lá e para cá com o seu papagaio no ombro, e ele não é, assim, nem um pouco confiável. Então, todos eles embarcam nessa viagem, né, eletrizante, em direção à Ilha do Tesouro. Uma viagem que, com certeza, não é isenta de muitas surpresas e reviravoltas. E eu acho muito bom como o Stevenson, mesmo escrevendo para crianças, consegue armar momentos de contraposição, de contrastes muito interessantes. Então, quando você está no meio de uma grande aventura, num momento de muita tensão, ele insere silêncios. Quando você acha que vai ter um grande ataque,
ele cria momentos de suspensão, porque essa história, assim, ela não é tão complexa quanto o curioso caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, o médico e o monstro. Mas o Stevenson consegue mesmo assim colocar nessas aventuras que são puro entretenimento, que são pra gente se deliciar e não querer largar a história, aventuras cheias de perseguições, de reviravoltas, de trapaças, de personagens escondidos em barris, ouvindo complôs malignos, onde os personagens estão sempre mudando de lado, ora se tornando aliados, ora se tornando inimigos, motins, traições, complôs, personagens amáveis e detestáveis ao mesmo tempo, personagens que não valem nada, mas que a gente não consegue deixar de simpatizar. Enfim, todos os ingredientes necessários para construir uma narrativa ágil que te deixa ali em suspensão durante o percurso inteiro. E um exemplo de como o Stevenson é um exímio compositor de aventuras e de narrativas maravilhosas é a forma como ele consegue descrever os ambientes. Bosques de cor cinza cobriam grande parte da superfície da ilha. Essa cor homogênea era quebrada bruscamente por faixas de areia amarela nas áreas mais baixas e por muitas árvores altas das famílias dos pinheiros, ultrapassando as demais árvores em altura, umas isoladas, outras em grupo. Apesar disso, a coloração geral era uniforme e triste. Ao lado da vegetação, as colinas se erguiam bem delineadas em cones de rochas aparentes. O navio balançava. As cordas das velas forçavam as roldanas. O leme se movia violentamente para um lado e para o outro. O navio inteiro rangia muito alto, de um jeito que me lembrava uma fábrica de tecido, em que os teares operavam com muito barulho e movimento. Tudo girava vertiginosamente diante dos meus olhos. Embora eu fosse um marinheiro razoavelmente bom com um navio em alto mar, ficar nele ali parado, ancorado, olhando a ilha, chacoalhando daquele jeito, era algo que eu nunca tinha aprendido a suportar, sem sentir muita vertigem, náusea, coisas desse tipo. Sobretudo de manhã, com o estômago vazio. Talvez tenha sido por isso, ou talvez tenha sido por causa da paisagem da ilha, com seus bosques cinzentos e melancólicos, as suas colinas e seus cones de pedra e sua arrebentação, que podíamos ver e ouvir fazendo espuma, o barulho na praia escarpada. E embora o sol estivesse brilhando claro e quente, os pássaros estivessem pescando e cantando em nosso redor, de modo que qualquer pessoa ficaria contente em chegar à terra firme depois de tanto tempo no mar. O certo é que eu me senti triste e desanimado. Desde o primeiro olhar na direção dela, eu odiei as palavras "a ilha do tesouro". Não havia nenhum sopro de ar. A folhagem ao redor dessa área tinha uma espécie de brilho tóxico. Um cheiro estranho, sufocante pairava. Era um odor de folhas e de troncos podres. Eu vi que o médico farejava também, como se estivesse sentindo um cheiro de ovo podre. Se há tesouro aqui ou não, eu não sei. Mas eu aposto a minha peruca que tem febre por aqui. Então é isso. Fica aí a indicação, se inscreve aqui no canal, curte aqui o vídeo, deixe seu comentário. Na sequência vem aí vídeos com mais listas de indicações de leituras, vídeo com desafio literário, vídeo com mais resenha, a volta do Projeto Drama e outras coisinhas mais aqui pro canal. Um beijo para todo mundo e até mais.